Nós falamos a semana passada e eu quero continuar nesse assunto sobre a questão da vida abundante. Servimos um Deus todo-poderoso, um Senhor que ama, o seu povo, e é a vontade de Deus que nós tenhamos uma vida abundante. A religião, muitas vezes, o mau entendimento das coisas, às vezes tenta nos passar algo diferente. Mas, quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que o nosso Deus, a palavra de Deus nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É da vontade de Deus que nós tenhamos sim uma vida abundante, Então nós vamos aprofundar nesse assunto. Eu queria que nós pudéssemos ler juntos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 10. Nós vamos usar essa história como um trilho para que nós possamos entender melhor sobre esse assunto. Eu queria ler com você. Depois que nós lemos, nós vamos orar e pedir ao Senhor que venha falar conosco uma vez mais. Amém? Quem tem, aí está. Se você não tem Bíblia eletrônica, você pode acompanhar aí no telão. A palavra do Senhor diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, fazendo o que, igreja? Saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos, você inclinasse a sua cabeça. É um momento que nós separamos para pedir ao Senhor que venha falar conosco. O Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a nossa história. O Senhor sabe exatamente a necessidade do povo dele. E nesse momento é um momento que nós nos humilhamos, que nós nos deparamos com essa palavra que é tão maravilhosa para a nossa vida. E nós clamamos ao Senhor que Ele use de misericórdia conosco e que nós possamos receber dessa boa palavra. Pai amado, nós agradecemos. Primeiramente agradecemos pela obra que foi feita por nós no Calvário, agradecemos pela palavra que chega até os nossos ouvidos, nossos corações. Senhor, que essa boa palavra caia como uma boa semente no nosso espírito e que nenhum desses pequeninos que o Senhor trouxe aqui nessa noite saia daqui da mesma forma que entraram, Pai. Que sejam impactados com a Tua boa palavra e que recebam da parte do Senhor. Senhor, nós precisamos entender mais sobre a questão da vida abundante. Senhor, nós não queremos andar nessa terra e desperdiçando o tempo, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós queremos tomar posse daquilo que é nosso. Então nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos no Teu nome o devorador. Senhor, nós repreendemos toda ação das trevas, que as mentes estejam prontas, preparadas para receber a Tua palavra e que elas frutifiquem, 30, 60, 100 por um. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui nós fazemos essa oração. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O que estava acontecendo, para que a gente possa aprofundar aqui, 2 fatos mudaram a história de Jerusalém, da cidade santa naquele momento. Poucos dias antes,
aconteceu a vinda do Espírito Santo. Eles receberam o Senhor Espírito Santo em Pentecostes e começou ali um grande avivamento na igreja, no povo de Deus. Olha o que diz Apóstolos capítulo 2, a partir do versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou como se sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia, ou seja, que falassem. Eles receberam o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram ali a fazer a obra de Deus naquela cidade. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos a partir do versículo 47, que nos ensina bem como o povo de Deus se portava nesse lugar, naquele momento da história. E passando não muitos dias, acontece essa história aqui que nós acabamos de ler. O segundo fato que de fato transformou aquela cidade foi a cura desse coxo. O que aconteceu? Traziam esse homem, a Bíblia fala que traziam esse homem diariamente. Queria que você imaginasse, esse homem coxo, não podia andar, e com certeza tinha alguns ali, uma equipe talvez, e ele ficava ali pedindo esmola, e eu imagino, aqui com os meus botões, que com certeza aqueles que levavam também tinham algum tipo de participação, mas esse homem era colocado ali naquela porta chamada Porta Formosa. E o que acontecia? A gente não sabe muito bem, não sabe o nome dele, não sabe muito bem quem é esse homem, mas sabemos que ele ficava ali. E sabemos também que ele era coxo de nascença, ou seja, o sujeito nunca andou. Imagina esse cara. Às vezes é difícil de imaginar, Mas esse sujeito, ele nunca teve a oportunidade de olhar uma pessoa olho no olho, assim, no mesmo nível. Nunca. A não ser que alguém agachou lá e desceu ao nível dele. Mas ele sempre ficava prostrado, sentado, pedindo esmola e olhando as pessoas de baixo para cima, para que alguém lhe dera alguma coisa. Era essa história diária desse homem que foi relatado aqui nas Escrituras. Então, colocava este lugar chamado Porta Formosa. Não era o templo necessariamente, mas a porta do templo, a entrada do templo. Por que colocava ali? Não porque a porta era formosa em si, com certeza era um lugar que tinha um alto número de pessoas passando, um tráfego de pessoas entrando e saindo, e com certeza ali ele conseguiria ter bom êxito naquilo que ele estava fazendo, que era pedir esmola. Então eles carregavam ele diariamente, a Bíblia diz, e colocavam nesse lugar ali, Porta Formosa. E os judeus, eles iam ali, eles tinham um costume de ir ao templo, e quando fala o templo, é um grande pátio, E ali eles iam pelo menos 3 vezes por dia, os religiosos, os homens piedosos, e eles iam ali às 3, às 6, ou seja, às 6, 12 e 3, mais ou menos 6 horas da manhã, às 12 horas e às 3 horas da tarde. E era mais ou menos a hora que ele se depara com Pedro e João. Eles estavam entrando ali no templo, no pátio, na Porta Formosa, e eles trocam os olhares, Um fica olhando para o outro, e ele pede ali, e eles fitando, a Bíblia diz que eles fitando os olhos nesse coxo, e com certeza imagino que ele ficou ali esperando, O que será que vai sair aí? Será que vai sair alguma coisa boa? E Pedro, que tinha a palavra ali, fala claramente, prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E ele vem e afirma em alto e bom tom, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E aquele homem, naquele momento, a Bíblia fala que ele firmou os tornozelos, ele dá um salto. Glória a Deus por isso. Ele dá um salto e Pedro, levantando ele pela mão, ele começa ali
agora andar, firmar os seus pés. Imagina que ele era coxo de nascença, isso era a primeira vez que aconteceu na sua história. Ele nunca aconteceu ele firmar os seus pés dessa forma. Agora ele não somente firma os seus pés, ele dá um salto de júbilo, de alegria, e ele começa, a Bíblia nos ensina aqui, fala que ele começa a dar glória, saltar e dar glória a Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa, né, sobrenatural. Nós glorificamos a Deus, nós reconhecemos a bondade de Deus. Por isso que eu falo que é da vontade de Deus, presta atenção, amada igreja, é da vontade de Deus que nós venhamos a receber da parte do Senhor. Nosso Deus é um Deus generoso, quem crê dessa forma? É um Deus que quer se envolver com a vida do homem. Não um Deus que é um Deus ausente. Pelo contrário, é um Deus presente. A Bíblia chama de Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus que faz parte da sua história. O Deus que faz parte da sua história, da minha história. Um Deus que é presente. Não é um Deus ausente. A religião, muitas vezes, quer nos apresentar um Deus ausente, que nos criou e foi para outro lugar e nos deixou aqui. Não, Deus ele se preocupa com as mínimas coisas da sua vida. E às vezes, já aconteceu comigo várias vezes, só de eu pensar em alguma coisa, às vezes em coisas de dias, às vezes horas, o Senhor Deus responde às orações. Quem já aconteceu isso? É um Deus que se preocupa, mas você fala assim, mas é coisa tão insignificante para você. Para mim é muito significativo o Deus Criador dos céus e da terra se preocupado comigo, preocupado com a minha vida, preocupado com os meus pensamentos, com aquilo que eu penso, aquilo que é importante para mim, aquilo que não é importante. Isso é tremendo. É o Deus que nós servimos, o Deus Emanuel, o Deus conosco. E esse Deus Todo-Poderoso vem e levanta esse homem dessa condição terrível, a vida toda pedindo esmola, a vida toda prostrado, a vida toda olhando as pessoas de baixo para cima, sempre dependente de algo que aconteceria ali, algum dinheiro, alguma coisa que poderia vir sobre a vida dele. Mas se tinha uma coisa na época, ele não era o único paralítico daquela época. Haviam muitos. E havia alguns que eram como ele, paralítico de nascença, e outros que se tornaram paralíticos no decorrer da sua vida. E a gente tem alguns exemplos, como provavelmente, se você se lembra, Mefibosete era outro que se tornou paralítico. Ele não era paralítico de nascença. O que aconteceu? Esse menino ele estava sendo carregado pela sua babá. E aí, na pressa, porque ela estava fugindo, né? Na pressa, o menino cai e quebra as duas pernas e se torna paralítico o resto da sua vida. E a gente vê mais, a gente vê o paralítico de Cafarnaum, aquele que aparentemente ele não somente era paralítico dos pés, mas também seus braços não se mexiam, porque a Bíblia diz que levaram ele numa maca aos pés de Jesus. E o Senhor Deus também o cura, o Senhor Jesus o cura. Então você vai ver, a gente vai se lembrando de paralíticos que foram coxos, que foram curados na Bíblia, né? A gente vê a história de Paulo, quando ele estava em Listra, ele estava pregando, né? Quem sabe, quando nós pregamos a palavra de Deus, acontece algo sobrenatural. Fé vem aos corações, porque a palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando você está ouvindo aí, com certeza a fé está entrando no seu coração, glória a Deus. Esse coxo, uma vez, Paulo estava ali com Barnabé, e ele estava ministrando Jesus, ele estava pregando a palavra de Deus, e esse homem coxo estava ali ouvindo, e Paulo olha para ele e fala assim, viu que tinha fé naquele homem para ser curado. Aqui de cima a gente consegue ver de fato as pessoas que estão ouvindo a palavra com fé, e a gente consegue perceber se a palavra está entrando, se a palavra não está entrando. Paulo viu que a palavra está entrando, e o Senhor, né, o Paulo fala, em nome do Senhor, levanta. E esse homem também foi curado da sua paralisia, da sua enfermidade, ele era coxo. Então, você vai ver que isso é algo recorrente na palavra de Deus, aconteceu muitas vezes, porque é da vontade do nosso Deus que nós tenhamos uma vida
uma vida próspera, uma vida que a gente se levanta das mazelas que podemos passar na vida, ou seja, por nascença, ou seja, por um acontecimento, né, da nossa vida. E dificilmente você vai ver nos nossos dias pessoas que talvez por quebrar os pés ou acontecer alguma coisa na gestação ficarem sem andar, porque nós vivemos em dias que a medicina, que a ciência se multiplicou e hoje nós temos muitos recursos. Há pouco tempo, a minha filha estava caminhando dentro de casa e ela torce o pé, e aí eu falo aqui de médico e louco, cada um tem um pouco, né? Não é isso? Não fala? Não tem um ditado assim? Eu falo, não vai acontecer nada, isso aí só um torceu e tal, daqui uns dias você já está bem. E aí ela começou a sentir dor, até que foi tirar a chapa para saber o que tinha acontecido. Naquela torção, ela tinha quebrado o pé em 3 lugares. Se isso acontecesse, talvez, e o médico falou, você não pode colocar o pé no chão, agora deram aquela bota grandona, e você tem que ficar um tempo, até que você venha, faça, né, os exames outra vez, para ver se vai ser necessário ou não fazer a cirurgia. É claro que no tempo que nós estamos lendo aqui, não tinha nada disso. As pessoas, né, faziam aquilo que era possível, e muitos ficavam paralisados, paralíticos, coxos, e não conseguiam chegar ao ponto que esse homem chegou. Mas nos nossos dias nós não vemos isso. As pessoas conseguem, com o avanço da medicina, andar bem, se recuperar, mas tem muita gente paralítico em outras áreas. Tem muita gente que a sua vida está literalmente paralisada. E a gente pode olhar, né? Talvez o corpo está bem, mas a alma está paralisada. Talvez o corpo está bem, mas a sua vida relacional paralisou. A pessoa não consegue. Hoje nós falamos muito nessa manhã sobre a arte de relacionar. Como é importante nós aprendermos isso. Mas tem gente que não consegue relacionar, e eu citei uma pesquisa que, de fato, há uma pandemia de isolamento. As pessoas estão na pandemia estão isolados cada vez mais, e as pessoas se tornam cada dia mais isolados. Quanto mais novos, mais isolados estão, porque começam a desenvolver um relacionamento virtual com as pessoas e não conseguem olhar nos olhos, não conseguem conversar, não conseguem desenvolver relacionamento. Então, de repente, fisicamente está bem, mas a alma, há um buraco, porque a pessoa não consegue. O que ela sente é essa paralisia emocional, porque ela não consegue fruir. Infelizmente, não consegue, né, crescer. Então, isso é bem nítido nos nossos dias. De repente, a paralisia é na sua vida missional. Você não sabe exatamente por que você existe. Você não sabe para quê, qual o propósito de Deus na sua vida. O que você sente talvez é um vazio existencial, e você sabe no íntimo que tem algo, que Deus tem algo maior na sua vida, Deus tem algo que para fazer com você, mas você não consegue achar o que é. Então esse buraco existencial faz com que você fique paralisado. Eu não vou pedir você para levantar a mão, mas eu sei que é uma verdade. É só conversar com as pessoas. É uma realidade na vida das pessoas hoje. Paralisia talvez dos pés não há, mas há uma paralisia espiritual, há uma paralisia emocional, há uma paralisia missional, e as pessoas não conseguem sair do lugar que estão. E nós, olhando para as Escrituras, nós observamos que nós servimos um Deus que não muda. Glória a Deus por isso. Quando você vai lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra do Senhor nos ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e Ele não muda. E esse mesmo Deus que não muda, Ele não tem sombra de variação no Senhor. Esse não é o Senhor que nós servimos. O nosso Senhor, Ele é constante, é o mesmo de eternidade
a eternidade. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus que nos promete, que nos chama para que nós tenhamos essa vida abundante que nós estamos falando nesse dia. Ele é categórico. Em João 10:10, ele fala o seguinte, que o ladrão, o nosso adversário, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Senhor Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida. Não somente tenham vida, mas tenham vida em abundância. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por isso. Gente, a gente não tem ideia o que é essa vida abundante, muitas vezes, que Deus nos promete. A gente ouve e cai no nosso intelecto muitas vezes, mas não passa daí. A vida que Deus tem para nós é vida plena, é vida abundante, é poderosa. Ele quer nos levar, só que não sei porquê, no decorrer da nossa história, nós começamos a nos acomodar com aquilo que talvez está acontecendo nesse dia. E aí nós não andamos mais pela fé, mas nós andamos pelas circunstâncias. E aí nós paralisamos. Eu ouvi uma definição essa semana que mudou a minha forma de pensar sobre muitas coisas. Eu achei assim tremenda. Eu estava ouvindo um livro, não lendo, estava ouvindo. E ele define o sucesso. O que é o sucesso? Porque se tem uma coisa que as pessoas estão buscando nesses dias, é o sucesso. Verdade ou não? E em todo lugar eles estão se esforçando, eles estão tentando de todas as formas conseguir o sucesso. E a gente tem, de uma certa forma, olhado isso de uma forma errônea. E ele define o sucesso da seguinte forma: o sucesso é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Sucesso é você estar no lugar que Deus te chamou para estar. Sucesso é você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Se a gente conseguir, absorver isso, nós seremos pessoas de sucesso. Agora, o que Deus tem para nós, o que Deus está fazendo na nossa vida é algo poderoso, é algo abundante. Quem crê dessa forma? Não é da vontade do nosso Deus que nós venhamos levar uma vida literalmente miserável. Eu não estou falando de questões financeiras, porque tem gente que é simples, mas leva uma vida próspera. E tem gente que tem rios e rios de dinheiro e é miserável. Você testifica isso ou não? Vocês sabem do que eu estou falando, porque tem muita gente que trabalha em casas que as pessoas têm muito, mas muito dinheiro. Nem por isso são pessoas bem-sucedidas. Essa geração muitas vezes começa a confundir essas duas coisas. Ter e ser. E a gente tem que mudar esse discurso. Não podemos mais pensar dessa forma. Eu creio que Deus nos chamou para ser bem-sucedido. Glória a Deus. É só a gente entender de fato qual é a definição de ser bem-sucedido. É isso que muitas vezes nos falta. E eu queria observar essa história que a gente acabou de citar, ler, como se fosse um trilho na nossa vida, para que a gente possa aqui falar um pouco como Deus nos entrega, como Deus derrama sobre nós, como Deus age nas nossas vidas, para que nós tenhamos nessa vida plena, essa vida abundante que Ele promete na palavra dEle. Glória a Deus? Glória a Deus, igreja? Estamos juntos? Número 1, o que Deus... Primeira coisa que nós temos que, tomando essa história aqui como trilho, nós temos que entender que todos nós, absolutamente todos nós aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet, todos nós, um dia, nós estávamos prostrados. Todos nós, de uma certa forma, estávamos paralisados em alguma área da nossa vida. E era o que estava acontecendo com esse homem aqui, ele estava prostrado, Agora, o que aconteceu é que esse homem, um dia, ele, mesmo prostrado ali, a palavra chegou até ele. E eu não sei o que aconteceu com a sua vida, não sei qual a área que Deus tratou, ou talvez está tratando com você, mas geralmente Deus vai tratar conosco e nas áreas que nós somos mais débeis, nas áreas que nós somos mais fracos, talvez na nossa vergonha, o Senhor vem tratar conosco. Verdade ou não? O Senhor vem falando de uma forma assim, às vezes é uma necessidade, é algo
Geralmente as pessoas, elas se aproximam de Deus, é porque alguma coisa não está bem na nossa vida. A gente chega a um ponto que a gente reconhece que a gente não pode caminhar mais. Que a gente já tentou tudo, então a gente vai pedir a Deus para poder ter misericórdia de nós. Aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com você também. Agora, quando o homem se prostra, quando o homem está prostrado, quando o homem está paralisado, quando eu falo homem, gênero humano, homem e mulher, aí sim nós estamos mais abertos para receber da parte de Deus. E foi o que aconteceu com esse homem, ele estava prostrado ali. E na fraqueza dele, na vergonha dele, na necessidade dele, foi que ele recebeu a palavra de Deus. Eu espero que você esteja se aproximando de Deus na sua fraqueza, para que você receba também a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Porque Deus, o nosso Deus que nós servimos, Ele dá graça humilde. A palavra diz que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça àquele que se prostra, àquele que é humilde na presença do Senhor. E o Senhor vê as áreas que nós estamos prostrados, que nós estamos ali sem força, sem vigor. E aí cai um pouco da máscara, cai um pouco, né, daquela pompa, muitas vezes, que nós tentamos colocar, porque o nosso Deus sabe tudo. Ele sabe se de fato o que está acontecendo por trás dos bastidores. A gente pode até enganar o pastor, a gente pode enganar os irmãos, a gente pode até, né, uma conversa, abrir um sorriso amarelo e falar, está tudo bem. Mas o nosso Deus sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe das lágrimas, muitas vezes, que nós estamos chorando ali, sem nem ter força para chorar. O Senhor sabe disso tudo. Então, a vida abundante que Deus nos oferece, que Ele propõe para nós, Ele não propõe para um forte, Ele não propõe para aquele que está tudo em ordem, Ele propõe para aquele que está fraco, para aquele que não tem força, para aquele que está de repente passando por uma necessidade. Esse é o Deus que nós servimos. Ele achou aquele homem numa situação de estar prostrado, sem força. Imagine você, né, eu fico pensando, né, você nunca ter a oportunidade de olhar no rosto de alguém, olho no olho assim, porque você viveu uma vida prostrada. Às vezes, áreas das nossas vidas nos impedem por isso. Por isso, nós estamos, às vezes, dessa forma, sem força, sem ter, né, a possibilidade, e Deus vem nessa situação, nos curando, nos transformando, nos levantando. Essa é a primeira coisa, que é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade de reconhecer que todos nós, se você não reconheceu isso ainda, em nome do Senhor Jesus você vai reconhecer. Todos nós precisamos de ouvir, né, uma palavra de Deus, e todos nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos colocar na presença de Deus para que haja cura e para que haja restauração. Glória a Deus por isso. Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Que a palavra do Senhor nos ensina. Segundo lugar, a Bíblia fala que esse homem dessa forma, ele recebe, tem aquele diálogo ali com Pedro e João. E o que Pedro faz, ele faz algo que é muito poderoso. Ele usa o nome de Jesus. E não há realidade, seja qual for, na sua vida, eu queria que você agora recebesse essa palavra da parte do Senhor. Não há realidade que seja qual for, qual o cenário que você talvez está enfrentando, que é impossível para que no nome do Senhor Jesus isso seja revertido. Eu creio que no nome do Senhor Jesus é possível, não usando o nome do Senhor Jesus como um talismã, como uma forma qualquer, mas reconhecendo com fé que no nome do Senhor Jesus é possível mudar a história. Quem crê assim? Amém. O nome do Senhor é poderoso. Eu lembro de Filipenses, quando fala que no nome do Senhor todo joelho se dobrará. Por causa do nome do Senhor Jesus, toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória e honra de Deus, do Pai.
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Imagina aqueles homens poderosos do passado, reis, né? Faraós, grandes personalidades da história, todos se dobrarão. Uma vez, há muitos anos atrás, John Lennon falou que eles eram mais populares do que Jesus Cristo. E aí eu fico imaginando, naquele dia, aqueles 4 vão estar ali, ó. Os joelhos vão se dobrar diante do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses grandes homens que nós conhecemos da atualidade, todos esses grandes homens, todos os reis, principados, potestades, todos eles vão se dobrar, né, diante do nome do Senhor Jesus, porque é o nome que foi dado acima de todo nome. E esse nome foi que levantou aquele coxo daquela situação, e é o mesmo nome que te pode também levantar dessa situação, independente qual seja. É no nome do Senhor Jesus, o nome que é acima de todo nome. Foi isso que aconteceu, quando ele fala, ó, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno levanta, anda, e ele começa a andar, ele começa, né, agora a ser transformado. Tem muitas pessoas que buscam somente melhorar um pouquinho, né? Talvez se eu vou lá na igreja é bom que a gente ouve a palavra de Deus, né? A gente cada dia aprende um pouquinho, a pessoa fica pensando assim, né? Eu vou ser melhor hoje do que eu sou, eu vou ser o melhor amanhã do que eu sou hoje. E é verdade que a palavra do Senhor nos traz, né, sabedoria, nos faz sábios. Mas eu quero dizer que no nome do Senhor Jesus há transformação, gente. No nome do Senhor Jesus, a mudança de natureza. No nome do Senhor Jesus, a cura eterna. Cura, restauração em todos os aspectos, seja físico, seja emocional, seja espiritual. É através do nome do Senhor Jesus. E esse nome que é acima de todo nome, foi o nome que foi mencionado ali, e o nome entrou naqueles ouvidos, e de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, essa palavra veio carregada de poder, de poder tal que entrou no ouvido, no coração e começou a causar uma revolução no corpo daquele homem. As pernas se firmaram, os tornozelos foram começando a tocar, né, talvez começou a queimar ali os tornozelos daquele homem. Imagina só, ele nunca se firmou nos pés. Então algo começou a sair do campo da palavra e começou a entrar na área física. E é isso que acontece quando nós mencionamos o nome de Jesus. Aquilo que está acontecendo muitas vezes no mundo espiritual começa a tomar físico e começa a acontecer no físico. Ou seja, corações que estão endurecidos começam a ser quebrantados por causa do nome de Jesus. Pessoas que estão tristes começam a se alegrar por causa do nome de Jesus. Pessoas que estão distantes começam a se aproximar por causa do nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz todas as coisas. É através desse nome. O Senhor Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. É o nome que está acima de todo nome. Quando nós mencionamos Jesus, o inferno treme. Glória a Deus. Quando nós mencionamos Jesus, muitos espíritos que habitam dentro de pessoas, espíritos imundos que não deveriam estar aí, porque nós nascemos para ser habitação do Espírito Santo, nós não nascemos para ser habitação de demônios, e muitos demônios que ficam, né, que repousam tranquilamente nos templos humanos que foram criados por Deus para serem habitação do Espírito Santo. Quando eles ouvem o nome do Senhor Jesus, eles tremem. Tinha uma turma que foi expulsar um demônio. E falou, no nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios falam assim, eu conheço Jesus e Paulo eu sei quem que ele é. Agora vocês eu não vos conheço. E deram uma peia naquele sujeito. Então não é um talismã. O nome do Senhor Jesus, na boca de um discípulo de Jesus, faz toda a diferença. Foi isso que aconteceu aqui. Trouxe transformação, trouxe cura. Eu fico imaginando, né, o que aconteceu na vida desse homem.
Não somente na vida dele, mas aconteceu, mudou tudo, mudou em Jerusalém, gente. Depois veio o Espírito Santo, veio o Pentecostes, a coisa já estava fervendo, o fogo já estava caindo. Agora acontece desse homem ser curado e todo mundo conhecia aquele coxo que não saía lá da Porta Formosa. Era uma figurinha carimbada, todo mundo, aquele homem estava lá há muito tempo. E agora eles veem aquele homem coxo, antigamente coxo, agora andando, não somente andando, ele dava pulo. Ah, mas o que aconteceu? O sujeito era coxo, agora ele está dando salto ali, olha ali, está igual uma pipoca. Olha o Jamal, pula, pula, pula. Está acontecendo alguma coisa aqui sobrenatural e foi o que aconteceu. O que aconteceu com aquela cidade? Ele começou a entrar no templo com eles agora ele já não estava mais lá na porta, ele estava agora do lado de Pedro e João, e ele começa a andar no pátio do templo. O povo começou a ficar de boca aberta, assim, não é possível, o que aconteceu? Por causa do nome de Jesus que isso aconteceu, foi o discurso de Pedro. Não pense, não fica olhando para mim pensando que nós fizemos isso. Esse homem está curado hoje por causa do nome de Jesus. E você olha para o lado, muitos desses que estão aqui estão curados, estão salvos, estão libertos por causa do nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Nós fomos tocados pelo nome de Jesus. Foi o nome de Jesus que fez isso. Não há glória em nós, não há glória em homens, não há glória em nós estamos aonde nós estamos, porque um dia nós também ouvimos esse nome. Algo começou a mudar dentro de nós. A gente entendeu, veio uma convicção, uma coisa tão tremenda que a gente sabia que nós não poderíamos mais continuar da forma que nós estávamos. Isso é feito por causa do nome do Senhor. Quando Jesus entra, as trevas começam a sair, gente. É impossível as trevas estarem ali quando a luz entra. A luz vem e começa a dissipar todas as trevas. Glória a Deus por isso. E é isso que nós precisamos, entender isso. Que há poder no nome do Senhor Jesus. Terceiro aspecto aqui que eu queria que nós pudéssemos observar nessa história desse coxo, que existe uma diferença clara entre aqueles que eram crentes e aqueles que eram discípulos de Jesus. Você se lembra que nós lemos que eles estavam ali, eles chegaram ali naquela Porta Formosa para irem ao templo, porque era a 9ª ou a 3ª hora, 3 horas da tarde, né, para nós, e eles foram ali para orar. Agora eu queria que você pensasse comigo, quantas pessoas, quantos crentes passaram ali e aquele homem continuou prostrado. Até que passaram 2 discípulos. Mas pastor, não sabia que tinha diferença entre o crente e o discípulo. Na verdade, não deveria ter. O crente, ele deveria se tornar de fato discípulo ou seguidor do Senhor Jesus. Mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas creem e ficam prostradas, paralisadas. Elas nunca se tornam discípulos de Jesus. Infelizmente, nos nossos dias, a igreja criou uma dicotomia que tem entre esses dois. Nós estamos satisfeitos somente com os crentes. Nós estamos satisfeitos com os membros. Mas a palavra de Deus nunca disse isso. A palavra do Senhor falou assim: vai fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Aí ele faz uma promessa: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E as pessoas hoje, elas querem ser crentes, às vezes participar de uma igreja, mas elas não querem ser seguidoras ou discípulas do Senhor Jesus. E você vê que há uma incoerência nisso. Esses homens, eles andavam para lá e para cá, e fico imaginando quantas tardes. Aqui era mais ou menos semelhante à tarde da bênção, né? Falou sobre os sebranhanos aqui, né? Tinha a tarde da bênção, mais ou menos ali, tinha aquele tempo de oração, então o povo ia lá, e está o sujeito prostrado. E passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, anos, meses, anos,
décadas, e o cara lá continua pedindo esmola. Até que ele se depara com Pedro e João, agora cheios do Espírito Santo. Eles tiveram há poucos dias atrás uma experiência enorme, porque a presença do Senhor veio sobre eles. Agora eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando eles viram, com certeza, já tinha visto aquele homem ali diversas vezes. Não era a primeira vez que eles passaram ali, pelo contrário, eles já tinham ido ali muitas vezes. Mas agora eles passaram, mas agora alguma coisa diferente tinha acontecido com eles. E eles tomaram coragem, eles tomaram agora a ousadia. E eles vêm e dão uma palavra de comando, e aquele homem se levanta daquela situação que ele estava. Há uma diferença enorme entre aqueles que são religiosos e aqueles que são discípulos de Jesus. Discípulo é o seguidor, né? Aquele que é movido pelo Espírito Santo, aquele que está cheio de ousadia para seguir os caminhos do Senhor. Ele não está somente seguindo uma liturgia, ele não está somente parte de uma membresia, ele não está somente comparecendo ao templo, como muitas pessoas gostam de fazer, mas ele está, de fato, andando com Deus, ele está seguindo a Jesus e ele está disposto a fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus ensina que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando olhamos a nossa vontade, o nosso coração, as nossas inclinações, eu não sei as suas, mas a minha, elas não são boas, perfeitas e agradáveis. Eu preciso de ser renovado no Senhor, eu preciso ser tocado por Deus, eu preciso de ser renovado na presença do Senhor diariamente. E o que faz isso? É a presença de Deus em mim, através da pessoa do Espírito Santo. Mas eu preciso ser um discípulo de Cristo. Glória a Deus por isso. Preciso me entregar, eu preciso me render, eu preciso deixar ser direcionado pelo Senhor. E ali está a diferença entre o discípulo e o religioso, entre o discípulo e o crente, muitas vezes. Às vezes, para a gente fazer a coisa funcionar melhor, a gente às vezes muda a liturgia. Mas a liturgia ela não vai transformar a nossa vida. Pode ser que a liturgia é a ordem do culto, né? A gente quer mudar algumas coisas, mas isso não é suficiente. O que muda o homem de fato, é o transformar de dentro para fora e nós nos tornarmos seguidores do Senhor Jesus. A palavra diz então, porque a palavra diz, eu vou obedecer. Glória a Deus por isso. Eu não vou andar mais na inclinação da minha carne, eu não vou fazer mais o que me parece bem aos meus próprios olhos, eu vou deixar-me ser direcionado pela palavra de Deus e pelo testemunho do Espírito Santo. E vou fazer aquilo que o Senhor Deus está me direcionando. E eu quero te dizer algo, nós servimos um Deus que tem boca e fala. Deus tem boca e Ele fala. E nós não podemos falar que o Senhor, o Espírito Santo, Ele não está nos direcionando. Pois a palavra mesmo testifica que ele veio para guiar o homem, para trazer a verdade, onde a verdade talvez não está sendo estabelecida. Ele vem para estabelecer a vontade do Pai. Então, uma vez que nós nos deixamos a ser liderados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, nós conseguimos, de fato, nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus, nos tornarmos aqueles que são seguidores do Senhor. E quarto ponto que eu queria trabalhar, que a gente vê claramente nessa história aqui, e eu quero ler com você o versículo 7, fala o seguinte: e tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. 8 diz o seguinte: de um salto se pôs de pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Deus quer que nós tenhamos e possamos receber a vida de Deus. Glória a Deus por isso. Você crê dessa forma? Então essa vida abundante que Deus fala na palavra dele, tem a participação. Olha que interessante, você vai ver aqui claramente. Tomando pela mão direita o levantou. Você vai ver a função, papel da igreja nisso. Tem muita gente caída aí, e você com certeza já se deparou com alguns, e a gente tem que fazer nosso papel, nossa função como igreja, que é estender a mão àquele que está prostrado. Você testifica isso? Glória a Deus por isso.
A gente não pode, deve desafiar você e deve me desafiar. Todo prostrado, seja físico, seja emocional, seja espiritual, nós não podemos nos acomodar com uma situação dessa. Por que não pode, pastor? Porque nós sabemos que essa não é a vida plena que Deus tem para aquela pessoa. Tem muita gente vivendo aquém daquilo que Deus tem para eles. E nós devemos nos incomodar dentro do nosso espírito, mais ou menos o que aconteceu com Paulo quando ele pregou lá em Atenas. Ele viu tanta barbaridade, ele viu tanta idolatria, que a palavra diz que o espírito se revoltava dentro dele. Ele não estava satisfeito com aquela situação, ele não estava contente com a situação. A gente não pode ficar satisfeito. Às vezes a gente vai se acomodando, achando que tudo é normal. Não é normal. Não é normal. Então, eles ali representando a igreja, eles fizeram o papel, levantaram, estenderam a mão ali e levantaram aquele homem. A Bíblia diz que imediatamente os pés e os tornozelos deles se firmaram. Então o que a gente vê ali? Uma ação sobrenatural da parte de Deus. Nenhum de nós, absolutamente ninguém, tem o poder de fazer uma obra desse jeito. Então você vai ver ali, né, a igreja atuando com coragem e ousadia. Você vai ver aqui a ação de Deus, porque quem firma tornozelo, quem levanta paralítico, quem levanta coxa é Deus. Glória a Deus por isso. É Ele que faz isso, nós não podemos, nós não temos em nós isso. É Ele que faz através de nós, é diferente. É Ele que faz, Deus fazendo através da igreja. E a gente vê aqui, trabalhando de uma forma muito harmônica, a igreja com ousadia e coragem, e Deus atuando de uma forma sobrenatural, para aquele homem ficar de pé. Em terceiro, você vê que aquele que recebeu da parte de Deus, ele dá um salto, ele passou a andar. A Bíblia diz que ele entrou no templo e ele saltando ali, louvando a Deus. Imagina a festa que não foi, e aquele povo assim, olhando com os olhões assim, olha, o que está acontecendo aqui? Alguma coisa está acontecendo aqui nesse lugar. Então você vê também uma responsabilidade daquele que recebe. A Bíblia fala que ele recebeu e ele pulou. Ele firmou as pernas. Ali a gente vê Deus, a igreja agindo, Deus agindo, e aquele que recebe também, recebendo com fé. Tem muita gente que é curada das suas enfermidades, mas ela recebe um toque de Deus, e ali a fé daquela pessoa vai, como Pedro estava andando nas águas, e ele estava, até conseguiu andar em princípio, mas aí a fé faltou, e ele começa a afundar. Aconteceu uma vez, a minha mãe foi curada de uma enfermidade. Nós estávamos no retiro, e a minha mãe recebeu da parte do Senhor uma cura. Passou-se uns dias, começou a ter, os sintomas começaram a voltar daquilo que ela tinha sido curada no retiro. E ela começou a duvidar. A gente conversou e a palavra foi justamente essa: esse não é o momento de duvidar. Esse não é o momento de colocar em xeque o Senhor. Esse não é o momento de retroceder. Agora é o momento de abraçar a sua vitória, de abraçar a sua cura e entender que Deus já te curou. Glória a Deus por isso. Tem a passagem na Bíblia que aquele cego recebeu a cura do Senhor, mas ele não estava vendo muito bem. O Senhor pergunta a ele: o que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores. Em outras palavras, precisava de mais um toque. Não estava 100%, mas o poder de Deus para curar já estava sobre ele. E assim muitas vezes acontece, o milagre já está acontecendo, só que a gente não abraça o milagre por fé. A gente começa a duvidar. Foi o que aconteceu com Pedro, ele começou a se afundar. Então, esse homem aqui, ele dá um salto, ele se põe a andar, a Bíblia diz, e ele entra no templo. Ele poderia ficar ali, eu não sei se acontecer, não sei se posso fazer isso, eu não posso. Tem muita gente, por causa da conveniência, ele não quer receber a cura de Deus. Você acredita disso? Esse homem aqui, com certeza, perdeu muita coisa aqui. Ele ganhou a saúde. Mas agora, tanto ele quanto a equipe dele, que levava ele diariamente lá para ganhar dinheiro, já não ia ter mais isso. A vida dele foi transformada. Agora, sabe o que tinha que acontecer com ele? Tinha que arrumar um emprego. Agora ele tinha que trabalhar, ele tinha que ir para cima. Talvez responsabilidades que ele nunca teve na vida, porque ele era coxo de nascença.
E muita gente não quer receber cura de Deus, presta atenção nisso, porque está acostumado com a vida que está levando. Está acostumado com a enfermidade, está acostumado com um casamento todo atrapalhado, acha que isso é normal, todo mundo passa, eu também estou passando. Não, isso deve ser gerado no nosso coração, uma insatisfação santa, para que haja mudança nas nossas vidas e que a gente busque a Deus verdadeiramente com fé. Senão a gente vai continuar vivendo essa vida miserável, prostrado. E eu tenho certeza do que eu estou falando, isso não é a vontade de Deus. Ah, mas eu quero que Deus venha fazer por mim. Eu vou ficar aqui parado, esperando, até com a boca aberta, até a morte chegar. Não é assim que funciona. Sabe como é que funciona, amado? Você recebe pela fé aquilo que Deus já está falando com você. Glória a Deus por isso. Toma posse daquilo que é seu. Lembra da definição do sucesso? Aquilo que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu estou onde Deus diz que eu devo estar. Eu faço aquilo que Deus disse que eu tenho que fazer. Se eu estiver nesses 3 aspectos alinhado, eu estou fazendo a vontade de Deus. E eu quero concluir essa mensagem. Eu queria pedir o pessoal do louvor para subir. Todos nós queremos receber a promessa de Deus. Glória a Deus. Todo mundo quer aqui? Levante sua mão assim. Quem crê que Deus tem promessa para a sua vida aqui? Você crê mesmo? Amém. Eu também creio. E todos nós, eu tenho certeza que você não é masoquista. Não, eu tenho certeza que você quer ter uma vida abundante, plena. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós temos que definir o que é essa vida abundante. Uma vez definida essa vida abundante, nós temos que abraçar. Mas pastor, eu não consegui ainda, não cheguei lá ainda. Nem eu, nós estamos no processo. E esse processo é saudável, é salutar isso. Porque no processo nós estamos buscando a presença de Deus. Glória a Deus. No processo nós estamos nos quebrantando. No processo de Deus, nós estamos deixando Ele ser Senhor das nossas vidas. E toda arrogância, todo sentimento de que eu sou o Todo-Poderoso, isso vai começando a... Porque a gente vê que se a gente contar com as nossas habilidades, a gente não vai ser suficiente. Então esse sentimento de autossuficiência começa a diminuir e a gente começa a valorizar verdadeiramente aquele que tem valor, que é o Senhor. Então a vida abundante, ela começa quando nós entregamos a nossa história nas mãos do Senhor. E a gente precisa de voltar. Como assim, pastor? Precisa de voltar, porque eu vejo que cada dia isso vai acontecendo com mais frequência. Nós estamos tentando viver um evangelho sem entrega, um evangelho sem render ao Senhor. Tem áreas da nossa vida que a gente tem que entregar na presença do Senhor. Você acha que foi que Deus permitiu aquele homem lá ficar prostrado aquele tempo todo? O Senhor já sabia que um dia ele ia deparar com Pedro e com João, e Pedro e João ia levar a ele uma palavra de vida, e ele levantar daquela condição, e a vida dele ia ser transformada. Ou seja, é da vontade de Deus que a nossa vida seja transformada. É da vontade de Deus que milagres aconteçam na sua vida. É da vontade de Deus que você tome de fato a vida abundante, você receba essa vida abundante e você caminhe, de vitória e vitória, e glória e glória. É a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Mas o que precisa é a gente que crê, que precisa dessa interação entre a vontade de Deus para a sua vida, que é uma vida abundante, e encontrar mesmo que esteja prostrado, mesmo que esteja coxo, mesmo que esteja paralisado, mas que creia e se ponha de pé e dê um pulo e vá para o templo e dê glória a Deus. Isso é que Deus espera, que haja essa sinergia entre a obra que Deus quer fazer na sua vida e o seu coração que crê, seu coração que se apodera das coisas de Deus. E eu queria convidar você a ficar de pé.